Meu pai me prometeu a casa da família durante anos, mas acabou dando pro meu irmão que nunca trabalhou na vida e tentou vender tudo 3 semanas depois pelas minhas costas. Meu pai basicamente acabou comigo. Me ferrou de um jeito que nem se ele vivesse mais 200 anos ia conseguir consertar. A gente tá falando da casa da família, aquela que meu avô construiu com as próprias mãos, onde eu cresci, onde minha mãe morreu, onde eu plantei cada árvore daquele quintal, onde eu pintei parede por parede com ele depois que ela se foi. Aquela casa foi passada de geração em geração, com a ideia de que um dia seria minha. E foi isso que meu pai me prometeu desde que eu era moleque. Só que aí ele foi lá e deu pra outra pessoa. Pro meu irmão. O mesmo irmão que passou os últimos 5 anos morando no porão de um amigo, jogando videogame e dizendo que o mundo é que não dá oportunidade pra ele. Eu sou o mais velho. Não que isso devesse importar, mas importa. Fui eu quem ficou com meu pai quando ele ficou doente. Fui eu quem segurou a barra quando minha mãe morreu e ele não conseguia nem sair da cama. Fui eu quem abri mão de bolsa em outro estado pra ficar aqui e cuidar da casa e da loja dele enquanto ele fazia quimioterapia. Eu não tô tentando me fazer de mártir, mas porra, tudo isso conta, não conta? Meu irmão não apareceu no hospital uma vez. Quando a gente precisou vender o segundo carro para pagar exame, ele sumiu por 3 semanas e depois voltou dizendo que tinha perdido o celular. O cara sempre teve a habilidade de desaparecer quando a coisa apertava. E ainda assim, foi ele quem meu pai escolheu. Sem conversa. Sem aviso. Um dia eu tô lá na loja com ele, organizando os documentos da hipoteca da casa porque meu pai tinha falado de colocar em meu nome para garantir que ninguém tocasse nela caso algo acontecesse, e no outro ele me chama na sala e diz que decidiu que a casa vai pro meu irmão. Ele precisa mais do que você, foi o que ele disse. Eu juro por tudo que é mais sagrado que eu achei que fosse uma piada. Fiquei esperando ele rir. Ele não riu. Olhei pra cara dele e só vi esse ar de culpa misturado com convicção estúpida. Como se ele soubesse que tava ferrando tudo mas ainda achasse que era a coisa certa. Saí da sala sem falar nada. Fui pro quintal. Sentei na escada dos fundos e fiquei ali por umas 2 horas encarando o chão. E olha, eu não sou de chorar fácil, mas aquele dia eu chorei como uma criança. Eu chorei por mim, pela minha mãe que não tava mais ali pra impedir essa palhaçada, chorei pelo meu irmão também, por ser tão vazio que precisa de um presente desses pra fingir que tem alguma coisa na vida. Depois disso, eu parei de ir lá. Não falo com meu pai faz 3 semanas. Ele tentou me ligar umas 5 vezes nos primeiros dias, depois desistiu. Mandei uma mensagem só dizendo, se você acha que ele merece mais, espero que ele prove isso. Mas eu não faço mais parte disso. A loja tá nas mãos do gerente agora, que por sorte é um cara decente, e eu tô ficando na casa da minha namorada, mas nem consigo dormir direito. Fico remoendo as conversas que a gente teve, as promessas que ele fez. Lembro da vez que ele me falou, essa casa vai ser sua. Você é quem segurou isso tudo. Palavras jogadas fora, como se não significassem nada. E aí vem a parte inacreditável. Semana passada, eu recebo uma ligação do gerente da loja, dizendo que meu irmão apareceu lá com um corretor de imóveis. Ele queria colocar a casa no mercado. A porra da casa da nossa família. Aquela onde a mãe da gente foi velada. Onde a gente cresceu. Ele queria vender tudo e ir morar na Flórida. Disse que estava cansado do clima daqui e que aquela casa era grande demais para ele sozinho. Isso tudo em menos de 3 semanas depois de herdar. O corretor, graças a Deus, conhecia meu pai e achou estranho aquilo tudo. Ligou pro gerente que me ligou. E eu? Eu fiquei parado ouvindo isso no telefone com a mão tremendo e o coração saindo pela garganta. Eu avisei. Avisei. Não sei se vocês conseguem entender a mistura de raiva e tristeza que bateu. É como se alguém tivesse arrancado um pedaço de mim e jogado no lixo. E agora, adivinha? Meu pai quer conversar. Mandou mensagem ontem à noite dizendo que precisa de mim, que talvez tenha tomado uma decisão precipitada. Ah, talvez. Você acha? Eu não respondi ainda. Não sei o que dizer. Porque o que eu quero dizer é o tipo de coisa que depois a gente se arrepende. Mas também, talvez ele mereça ouvir. E meu irmão, então? Nem olhar na minha cara ele consegue. E tá certo. Se eu cruzo com ele na rua, a gente vai parar no hospital. Eu sou calmo, mas isso ultrapassou tudo. Quando eu digo que passei 3 semanas sem conseguir dormir direito, não é figura de linguagem. Meu corpo dormia, mas minha cabeça ficava acordada, presa naquela sala onde meu pai me deu a facada pelas costas. Toda noite eu revia a cena em looping, tentando encontrar algum sinal que eu tinha ignorado, algum momento em que ele já demonstrava intenção de passar a casa pro meu irmão. Mas não tinha. Era tudo normal. Eu cuidava da casa, da loja, pagava as contas, levava meu pai nas consultas, fazia manutenção no telhado, cortava a grama do quintal como sempre. Nunca passou pela minha cabeça que ele estava planejando dar a chave de tudo para um cara que, até semana passada, achava que o filtro do ar-condicionado trocava sozinho.
E aí ele manda aquela mensagem: filho, precisamos conversar. Foi um erro. Me liga quando puder. Um erro? Ele fala como se tivesse esquecido de pagar uma conta de luz, não como se tivesse desfeito décadas de sacrifício. Apaguei a mensagem sem responder. Não porque quero bancar o durão, mas porque eu sei que se eu responder agora, vai sair veneno. E parte de mim ainda respeita meu pai. Ou respeitava. Ainda tô tentando entender onde essa linha foi cruzada. Mas o que ferra mesmo é o seguinte, e eu conheço meu irmão. Ele não quer a casa. Ele quer vender. E vender rápido. O tipo de gente que só enxerga valor quando tem cifrão na frente. A história que corre é que ele tá com umas dívidas de jogo. Um amigo meu que trabalha num bar lá perto da antiga faculdade dele comentou que viu meu irmão entrando com um cara meio barra pesada outro dia. Não sei se é verdade, mas conhecendo ele como eu conheço, não duvido. Tudo se encaixa. Ele herdou algo que não tem qualquer conexão emocional e a primeira ideia dele é transformar em dinheiro fácil. Só que aquilo ali não é só concreto. É memória. É história. É a alma da minha família. Cada rachadura naquela parede tem um motivo. Tem uma lembrança. Minha mãe pintou a moldura da janela da cozinha de azul claro porque dizia que dava sorte. Eu mantive a cor, mesmo desbotada. Eu repintei uma vez com o mesmo tom e chorei como um idiota fazendo isso. E esse babaca quer dar isso pra algum estranho que vai derrubar tudo pra levantar uma caixa moderna cheia de vidro e ego. A gota d'água foi quando minha tia me ligou. Ela é irmã da minha mãe, mora em Vermont e não se mete em nada, mas dessa vez ela ligou. E tava chorando. Ela viu online que a casa tava sendo avaliada. A casa da minha mãe. Ela me perguntou se era verdade. Eu não consegui nem responder direito. Só falei que era, mais ou menos. Ela desabou. Disse que minha mãe nunca teria deixado isso acontecer, que se tivesse viva, ela teria colocado o testamento em pedra. E ela tá certa. Minha mãe era linha dura. Não ia deixar meu irmão encostar nenhum dedo naquela casa sem mostrar serviço por uns bons anos. Mas ela não tá mais aqui. E meu pai, bom, ele virou um homem que eu não reconheço. Tá com 67 anos, cansado, meio abatido desde que saiu da loja, e eu entendo que ele talvez tenha entrado em modo só quero paz. Mas isso não é paz. E isso é covardia disfarçada de neutralidade. Ele quis fazer a coisa certa com meu irmão, mas para isso precisou destruir o que era certo comigo. Quando alguém toma uma decisão dessas e finge que ninguém vai se machucar, ele não tá escolhendo ser justo, tá escolhendo a saída mais fácil para ele mesmo. Eu tô escrevendo isso agora porque hoje aconteceu algo que virou uma chavinha em mim. O corretor voltou na casa para tirar fotos e fazer uma avaliação oficial. E sabe o que meu irmão fez? Tirou o quadro da sala. Aquele quadro que minha mãe pintou à mão. Que sempre ficou ali, desde que ela terminou em 1998. Aquela pintura da colina com as 3 árvores que ela dizia que éramos nós, eu, meu irmão e ela. Meu irmão pegou o quadro, colocou numa caixa, e deixou jogado na varanda. Para jogar fora. Eu descobri porque o vizinho do lado, que ainda é amigo da família, me ligou indignado. Ele viu o cara carregando umas coisas e reconheceu o quadro. Sabia que tinha valor sentimental. Subi no carro na hora. Fui até lá. O corretor estava parado na calçada, meu irmão dentro da casa com 2 desconhecidos. O quadro ainda estava na varanda, com uma ponta enfiada numa caixa de papelão, tomando sol e sujeira. Eu peguei sem dizer nada, levei pro carro. Meu irmão saiu na hora com aquela cara de "o que você tá fazendo aqui?" e começou a balbuciar alguma coisa tipo "isso nem combina com o novo visual que eu quero dar." Cara, foi aí que eu explodi. Falei tudo. Na frente de todo mundo. Que ele era um parasita. Que ele não fazia ideia do que aquela casa significava. Que ele podia vender o micro-ondas, o sofá, o que quisesse, mas que aquela casa não era só dele. Que ele podia ter o nome no papel, mas o sangue nas paredes era meu. E que se ele desse mais um passo para transformar aquilo num número no extrato bancário dele, eu ia fazer o inferno da vida dele. E eu não tava blefando. Eu conheço todo mundo daquela rua, todos os amigos da minha mãe, todos os antigos clientes da loja. Eu sei onde apertar. Se ele acha que vai vender aquela casa com tranquilidade, tá sonhando. Porque eu vou arrastar o passado inteiro até a porta da frente. Vou bater em cada vizinho e contar o que ele tá fazendo. O corretor ficou em choque. Os 2 compradores saíram fora. Meu irmão me mandou para aquele lugar e voltou para dentro, mas o recado foi dado. E agora, meu pai tá mandando mensagem de novo. Podemos conversar pessoalmente? Foi a última. Talvez. Talvez não. Porque a essa altura eu já não sei mais se tem conserto. 2 noites atrás, finalmente aceitei encontrar meu pai. Não porque queria, mas porque senti que, se não fosse agora, talvez nunca fosse. Ele sugeriu um café que a gente costumava ir quando eu era mais novo, do outro lado da cidade. Irônico, né? Ele queria nostalgia, conforto, um terreno neutro, mas eu não tenho mais lugar seguro com ele. Ainda assim, fui.
Cheguei antes, sentei na mesa mais afastada, encostada na parede. Fiquei observando a entrada com um café frio na mão, pensando em como tudo tinha virado esse caos. Ele chegou com aquele jeito de quem não sabe como começar. Olhou para mim, deu meio sorriso, e perguntou: Você tá bem? Como se a resposta fosse caber em 3 palavras. Eu só balancei a cabeça e esperei. Não ia facilitar. A conversa começou devagar. Ele falou da loja, como sentia falta da rotina, das manhãs em que a gente organizava as caixas antes de abrir. Falou da casa, como estava silenciosa sem ninguém. E então disse, com todas as letras, eu errei. Demorou um pouco para cair. Não porque eu não quisesse ouvir, mas porque eu achava que ele nunca ia admitir. Disse que tentou dar um empurrão no meu irmão, achando que talvez se tivesse algo grande nas mãos, ele mudasse. Que cansou de ver ele afundado, sem rumo. Que, no fundo, sabia que não tinha feito por justiça, e sim por desespero. Eu só queria que ele tivesse um futuro, ele disse. Eu olhei para ele e falei a primeira coisa que veio, e para isso você destruiu o meu passado. Silêncio. Ele concordou. De verdade. Baixou a cabeça e disse que não sabia o quanto aquilo ia me quebrar. Que subestimou a importância da casa, da história. Que me viu forte a vida toda e achou que eu aguentaria mais uma. Achei engraçado, na pior forma da palavra. Porque ele confundiu força com ausência de dor. Como se só porque eu segurava as pontas, fosse justo me puxar mais uma vez pro fundo do poço. A gente ficou ali por quase 2 horas. Ele me contou que meu irmão agora estava morando de favor com um conhecido que ele mal conhece. Que tinha sumido por dias e só apareceu depois que descobriu que os compradores da casa tinham desistido. E aí vem a cereja do bolo, e meu irmão teve a audácia de sugerir que talvez meu pai devesse forçar uma venda antes que eu fizesse mais cena. Ou seja, ele ainda acha que é o injustiçado da história. Que é ele quem está sendo atacado. Meu pai disse que, nesse momento, foi como se finalmente tivesse enxergado o que eu já sabia há anos, e meu irmão não liga para ninguém além dele mesmo. E foi aí que ele me pediu ajuda. De novo. Disse que ia reverter a doação da casa. Que já tinha falado com o advogado, que era possível, já que meu irmão não tinha completado a transferência legal ainda. Só precisava da minha assinatura para retomar o controle junto com ele travar qualquer tentativa de venda. E olha, naquele momento, eu não sabia o que responder. Porque parte de mim queria dizer que era tarde demais, que agora ele que se virasse com o monstrinho que criou. Mas a outra parte, e talvez a parte mais sincera, sabia que se eu deixasse aquilo acontecer, se eu virasse as costas completamente, a casa seria vendida. Seria perdida. E no final das contas, quem perderia seria eu. Porque meu irmão não ia sofrer por isso. Ia pegar o dinheiro e sumir. Mas eu ia ter que passar o resto da vida carregando o peso de ter deixado aquilo acontecer. Então eu disse que ia pensar. Saí do café e dirigi sem rumo por quase 1 hora. Estacionei em frente à casa velha. A casa da minha mãe. A única casa que já fez sentido para mim. Fiquei olhando a fachada, as janelas, o jardim que plantei com ela no verão de 2003. Tudo estava intacto, mas ao mesmo tempo, parecia diferente. Como se a memória estivesse sendo empurrada para fora. Senti raiva, tristeza, vontade de arrebentar a porta e tirar tudo que meu irmão encostou. Mas também senti algo estranho, em vontade de proteger. Não por mim, mas por ela. Pela minha mãe. Pelo que aquilo representa. No dia seguinte, liguei pro advogado do meu pai. Ele confirmou que dava para desfazer tudo, que não era fácil, mas dava. E que se eu topasse, ele ia cuidar de tudo. Então topei. E é aqui que a coisa começa a esquentar de verdade. Porque no minuto que meu irmão descobriu, e foi rápido, já que o advogado notificou ele oficialmente, ele apareceu na casa do meu pai completamente fora de si. Gritando. Chamando o pai de traidor, me chamando de ladrão, dizendo que a gente estava conspirando contra ele. O vizinho da frente me mandou mensagem dizendo que quase chamou a polícia. Meu pai teve que pedir pro filho sair gritando pra rua porque não ia chamar ele de novo pra dentro. E esse foi o momento em que ficou claro, a fachada caiu. O filho favorito tinha se tornado um problema. Um problema grande. No meio disso tudo, ele me mandou mensagem. Um texto imenso, cheio de palavrão, dizendo que eu sempre fui invejoso, que nunca aceitei que ele fosse o escolhido, que eu era um fracassado preso ao passado. E eu ri. Pela primeira vez desde tudo isso, eu ri de verdade. Porque se tem uma coisa que eu nunca fui, é invejoso. Eu tive o que ele nunca teve, indignidade. Raiz. Amor de verdade pela nossa história. E agora ele quer lutar. Disse que vai levar até o fim, que vai processar a gente. Mas eu sei que não tem chance. Ele não entende o que é lutar por algo com significado. Ele só entende birra, impulso, imediatismo. E isso não sustenta ninguém por muito tempo. Enquanto ele esperneia, eu tô aqui. Cuidando da papelada. Cuidando da casa. Eu voltei, mesmo que machucado,
porque no fim das contas, isso ainda é meu. Não no papel, ainda. Mas na essência. E ninguém vai tirar isso de mim. A coisa com meu irmão escalou num nível que nem eu achei que fosse possível. Depois do chilique na casa do meu pai, ele simplesmente sumiu por 3 dias. Não atendeu ninguém, não respondeu mensagem, não apareceu em lugar nenhum. O cara fez birra nível criança mimada de 8 anos que teve o brinquedo tirado, só que em versão adulta com histórico de dívida e o nome sujo na praça. Eu juro que se eu tivesse escrito isso como roteiro de filme, ninguém ia acreditar. É surreal demais. No quarto dia, minha tia, a mesma que me ligou chorando, me mandou um print de um post no Facebook. Meu irmão tinha postado uma nota de repúdio. Sim, ele chamou de nota de repúdio. Como se fosse uma entidade política. O texto era uma mistura de autoajuda de quinta com ataque pessoal. Me chamou de traidor, de manipulador, de usurpador de heranças. Disse que eu estava usando o estado emocional frágil do nosso pai para roubar dele o único bem que ele já teve na vida. Terminava dizendo que a justiça viria e que ninguém apaga o brilho de quem nasceu para brilhar. Cara, ninguém apaga o brilho. De verdade, eu deveria ter ficado puto. Mas eu só fiquei triste. Porque aquilo era tão patético, tão desesperado, que escancarava tudo e meu irmão não sabe lidar com a realidade. Ele se sente injustiçado por nunca ter tido o que nunca quis construir. E agora, quando todo mundo finalmente cansou de passar a mão na cabeça dele, ele bate o pé como se fosse vítima. Como se o mundo devesse a ele alguma coisa. E o mais trágico? Ele acredita nisso. A parte legal é que meu pai viu o post, e foi a gota. Ele me ligou no dia seguinte e falou, com uma calma que eu nunca vi antes, e ele não pisa mais nessa casa. Disse que já tinha conversado com o advogado, que ia formalizar a retirada total do nome dele da casa, que eu seria o único responsável dali em diante. Falou que, por mais que doesse admitir, ele tinha criado um monstro, que tentou compensar o que faltava com permissividade, que ao tentar salvar o filho perdido, tinha ferido o que mais o amava. E aí ele chorou. Foi a primeira vez que vi meu pai chorar desde o enterro da minha mãe. E foi pesado. Eu podia ter ficado ali no telefone parado, fingindo que não me importava, mas não consegui. Respirei fundo e falei, e ainda dá tempo de arrumar as coisas. Não com ele, mas com a gente. Porque, no fim, ele continua sendo meu pai. E apesar de tudo, eu não quero que ele morra com esse arrependimento na garganta. Não quero carregar isso também. Então fomos juntos, ele e eu, falar com o advogado e formalizar tudo. Me tornei responsável legal pela casa. A escritura ainda não saiu, mas o processo tá andando, rápido. E pela primeira vez em meses, eu consegui dormir uma noite inteira sem acordar com a mandíbula travada de raiva. Só que claro, meu irmão não ia deixar quieto. No sábado, ele apareceu no portão da casa. Era cedo, umas 8 da manhã. Eu tava no jardim, tirando umas ervas daninhas. Quando vi ele ali, travado, com os olhos vermelhos e o rosto mais magro, deu um negócio estranho. Não era pena. Era quase como ver um espelho quebrado. Ele era a projeção de tudo que eu podia ter sido se tivesse me rendido. E foi aí que ele falou, e me deixa pelo menos pegar minhas coisas. Falei que ele não tinha nada ali. Porque era verdade. A única coisa dele ali era o nome numa cópia da escritura que nunca chegou a ser oficializada. Mas mesmo assim, deixei ele entrar. Fiquei parado na sala, observando ele andar pela casa como um estranho. Ele olhava os cômodos como se tivesse esquecido deles. Foi até o quarto de hóspedes, onde ele dormia nas poucas vezes em que aparecia para fingir que fazia parte da família, e abriu o armário. Tirou uma caixa pequena com uns cadernos velhos e uma camiseta rasgada. E só. A casa inteira. E ele só levou isso. Antes de sair, ele parou na frente do quadro da minha mãe. O mesmo que ele jogou fora e eu resgatei. Ficou uns segundos olhando e disse, quase sussurrando, ela gostava mais de você. E eu respirei fundo. Resisti à vontade de dizer, porque você nunca deu motivos. Só falei, ela queria que a gente cuidasse um do outro. Você não quis. Ele balançou a cabeça, sem força, e saiu sem olhar para trás. A casa tá diferente agora. Mais leve. Eu comecei a mexer nela de verdade. Reformar aos poucos, pintar a cerca, limpar o sótão. O tipo de coisa que parece simples, mas que tira um peso do peito. Meu pai vem aqui todo fim de semana. A gente não fala muito do que aconteceu, mas tá reconstruindo alguma coisa. Começamos até a rever umas fotos antigas. Encontrei uma caixa da minha mãe com anotações dela sobre a casa, ideias de reforma, receitas que ela queria fazer na cozinha nova que nunca teve. Li tudo. E chorei tudo de novo. Mas dessa vez foi outro tipo de choro. Foi libertação. A melhor parte é que a casa não é mais só uma herança. Ela virou meu projeto. Meu espaço. E, mais do que tudo, meu símbolo. De resistência. De história. De tudo que não se compra com herança nem se conquista por direito de sangue, mas por presença, suor e amor. Meu irmão?
Sumiu de novo. Soube que tá morando num trailer com uns colegas de apostas. Que tá tentando revender uns consoles usados para pagar dívidas. E eu sinceramente, não desejo mal. Mas também não desejo sorte. Ele que acha o caminho dele, longe daqui. Esses dias eu sentei na varanda da casa, aquela mesma onde minha mãe costumava tomar chá de camomila olhando o jardim no fim da tarde, e tive uma sensação que fazia tempo que não sentia em paz. Não aquela paz clichê de propaganda de banco ou livro de autoajuda. Tô falando de uma paz real, silenciosa, meio pesada até. Tipo quando você termina uma briga longa demais, e mesmo todo quebrado, finalmente consegue respirar fundo. O processo da casa tá praticamente finalizado. Falta só assinar a escritura nova no cartório e vai estar oficialmente no meu nome. Meu pai pediu para estar presente no dia, e eu aceitei. Ele não falou exatamente por quê, mas acho que ele quer ver isso com os próprios olhos. Ou talvez queira encerrar esse capítulo com algum tipo de testemunho. Pode até ser um pedido de perdão silencioso. Não sei. Não tenho mais a menor pressa de interpretar tudo o que ele faz. Desde que o nome do meu irmão foi oficialmente removido do processo, ele não entrou mais em contato. Nenhum boa sorte, nenhum xingamento. Nada. O silêncio dele é o maior barulho que tem agora. Meu pai comentou que recebeu uma ligação dele há uns dias. Curta, seca. O suficiente para dizer que nunca mais queria ver a cara de ninguém da família e que a gente era um bando de traidores. Meu pai desligou sem responder. E disse, com os olhos vermelhos, que já não sabe mais como falar com o próprio filho. E aí vem a pergunta que não sai da minha cabeça: vale a pena lutar tanto por algo que custa a própria família? Por quê? Por mais que eu tenha ganhado essa batalha, a verdade é que o estrago foi feito. A relação com meu irmão não existe mais. O laço foi cortado com faca cega e sem anestesia. E apesar de eu achar que ele nunca foi meu aliado de verdade, ainda era sangue do meu sangue. A ausência dele agora é um tipo de luto estranho, incômodo. Mas ao mesmo tempo, cada canto dessa casa me lembra porque eu não podia deixar aquilo acontecer. A parede do corredor ainda tem as marcas das alturas nossas que minha mãe media com régua a todo aniversário. Tem meu nome e o dele. Aos 12 anos eu era mais baixo. Aos 14 eu passei ele. Ele odiava isso. Brigava com minha mãe dizendo que ela devia estar medindo errado. Lembro da risada dela quando ele ficou irritado porque o risquinho dele era menor. Era bobeira, mas era nossa história. E ele queria pagar tudo por um cheque. Semana passada eu comecei uma reforma pesada no quarto que era da minha mãe. Resolvi transformar numa sala de leitura. Tirei tudo com cuidado, guardei as coisas dela numa caixa separada. E aí achei um diário. Pequeno, de capa dura. Não era bem um diário cheio de desabafos, mas tinha umas anotações dela sobre a casa, a família, o que ela esperava que a gente fosse um dia. Uma das páginas dizia assim: espero que um dia meus filhos enxerguem que o valor dessa casa não está nos móveis nem nas paredes, tá nas memórias. E que quem cuidar dela com amor vai saber exatamente o que isso significa. Li isso umas 5 vezes. Fiquei segurando aquele caderninho como se fosse um testamento. Porque, no fundo, era. Minha mãe sabia que algum dia essa escolha viria. E ela confiou que alguém entenderia. E eu entendi. Nesse mesmo dia, tive uma ideia. Peguei uma das paredes da sala, lixei toda e comecei a pintar. Não com tinta qualquer. Com uma ilustração baseada em uma das fotos antigas da família e nós 4 sentados no jardim. É simples, só silhuetas mesmo. Mas ficou forte. Chamei meu pai para ver. Ele ficou parado, olhando por uns minutos, e depois sentou no sofá. Disse que ela ia gostar disso. A gente ficou ali, os dois, em silêncio. Por longos minutos, sem falar da herança, sem tocar no nome do meu irmão. Foi só a memória dela preenchendo o espaço. A gente precisava disso. Um respiro no meio de tanta guerra. Um lembrete de que, apesar dos erros, ainda dava para salvar alguma coisa. Tenho falado com minha prima, filha da irmã do meu pai. Ela cuida da parte administrativa da loja desde que eu me afastei. Tava tentando segurar tudo enquanto o circo pegava fogo. Ela me chamou para voltar. Disse que os funcionários vivem perguntando de mim, que o lugar tá sem rumo desde minha saída. Que, para muita gente ali, eu era o verdadeiro dono há tempos, só faltava o papel assinado. Ainda não sei se volto. A ferida ainda tá aberta. Mas tô pensando. A única certeza que eu tenho agora é essa e nunca mais vou abrir mão do que é meu. Nem da casa. Nem da história. Nem da parte de mim que tentou, por anos, carregar tudo nas costas só para manter a paz entre pessoas que não se importavam em quebrar o que construí. Meu irmão escolheu sair. Que siga o caminho dele. Mas eu vou reconstruir o meu, com as 2 mãos e nenhum arrependimento. Ontem eu sentei no chão do sótão, de frente para uma pilha de caixas que não via a luz do dia desde antes da minha mãe morrer. Poeira por todo lado, cheiro de madeira velha, e aquele silêncio abafado que só casa antiga tem.
Comecei a abrir uma por uma, sem pressa. A maioria era tralha, em revistas dos anos 90, enfeites de Natal quebrados, um tapete que ninguém teve coragem de jogar fora. Mas lá no fundo, entre um rádio velho e uma lata cheia de botões, achei uma caixa com o nome da minha mãe escrito a caneta, com letra torta de quem escreve rápido, em guardar. Simples assim. Dentro tinha fotos, um monte. Algumas em preto e branco, outras desbotadas, outras ainda vivas como se tivessem sido tiradas ontem. Minha mãe em pé na varanda, rindo com um copo na mão. Meu pai mais novo, carregando eu e meu irmão no colo ao mesmo tempo. E ali, entre aquelas imagens paradas, estava uma história que ninguém contou em uma família tentando dar certo. Uma casa sendo vivida. Um tempo onde tudo parecia mais simples, mesmo que não fosse. Fiquei horas ali, sem perceber. Até o sol começar a sumir pelas frestas das tábuas. Quando desci de volta para a sala, meu pai estava lá. Tinha vindo deixar uns documentos da casa. Ele viu meu rosto cheio de pó e perguntou se eu estava cavando um túnel. Respondi que sim. Um túnel pro passado. Ele riu. Um riso leve. Depois ficou sério. Sentou no mesmo sofá onde ele e minha mãe viam TV todo sábado à noite. E então falou uma coisa que ainda tô digerindo. Acho que nunca fui feito para ser pai de 2 filhos ao mesmo tempo. Aquilo me atingiu como um soco. Fiquei quieto. Ele continuou. Disse que sempre teve medo de perder o controle. Que quando minha mãe morreu, ele se apoiou em mim porque eu era o mais forte, e mimou meu irmão porque ele era o mais frágil. Que achava que podia equilibrar as coisas com o tempo, mas só foi empurrando o problema com a barriga. Eu queria dar algo de valor pro seu irmão. Só não percebi que já tinha tirado tudo de valor de você. Aquelas palavras não consertam tudo, mas foram um começo. Porque, pela primeira vez, ele reconheceu não só o erro, mas o estrago. Depois que ele foi embora, fiquei ali sozinho de novo. E me toquei que, mesmo com toda essa reviravolta, tem algo que ninguém fala sobre herança e não é só sobre o que se ganha. É sobre o que se carrega. E eu carreguei essa casa por anos, mesmo quando ainda era do meu pai. Mesmo quando ninguém reconhecia. Hoje, o advogado me ligou. A escritura tá pronta. Tá no meu nome. Oficial. Irrevogável. É minha. Mas sabe qual foi meu primeiro pensamento? Que nada disso pareceu vitória. Só alívio. Um tipo de alívio amargo. Tipo quando você finalmente tira a farpa do dedo, mas o corte ainda tá latejando. E o mais doido. A casa não parece mais tão pesada. Depois de tudo, ela tá me aceitando de volta. Cada cômodo que limpo, cada coisa que arrumo, parece me dizer, era você. Sempre foi você. Não no sentido mágico da coisa. Mas porque fui eu quem ficou. Eu quem cuidei. Eu quem perdi o que ninguém mais notou que estava ali. Ontem à noite, recebi uma mensagem inesperada, da ex-namorada do meu irmão. Não vou entrar em detalhes, mas ela basicamente quis saber se eu sabia onde ele estava. Disse que ele tinha aparecido na casa dela para pedir dinheiro e estava agindo estranho. Falei que não sabia. E era a verdade. Eu realmente não sei onde ele tá. E a verdade é que parei de tentar imaginar. Ele escolheu se afastar. Escolheu trair tudo isso. E por mais que ainda doa, eu aprendi que não dá para forçar laços. Não dá para arrastar ninguém para dentro de uma história que ele mesmo cuspiu. Agora a história sou eu quem escrevo. Comecei a construir uma estufa no quintal. Nada demais, coisa pequena. Mas é um projeto meu. Um espaço onde eu vou plantar temperos, hortaliças, coisas que minha mãe adorava. Um símbolo de recomeço. Um espaço de raiz, real e simbólica. Porque é isso que eu sou agora, em raiz. Firme, enterrada aqui, mantendo tudo de pé. Às vezes o telefone toca e eu penso que pode ser meu irmão. Mas até agora, nada. E parte de mim espera que ele nunca ligue. Não por vingança. Mas porque eu cansei de carregar ele nas costas. Essa casa já me deu trabalho demais. O resto do caminho, ele que faça com as próprias pernas. Meu pai vai vir aqui no domingo. Vamos fazer um almoço no quintal. Só nós dois. Sem passado, sem drama. Só carne na grelha, cerveja gelada e talvez uma conversa que não doa. Essa casa quase foi perdida. Mas eu fiquei. E agora ela respira comigo. No domingo, meu pai chegou com uma sacola de mercado, uma garrafa de vinho barato e aquele jeito meio torto de quem ainda tá tentando se reconectar sem dizer em voz alta. Eu já tinha deixado a churrasqueira pronta. Não foi um almoço planejado, foi mais tipo um vamos ver se a gente ainda sabe dividir a mesma mesa sem jogar verdades afiadas um no outro. E, para minha surpresa, deu certo. A gente comeu em silêncio durante um tempo. A carne estava no ponto, o céu limpo, e o barulho das árvores no quintal fazia a conversa não parecer urgente. Não teve discurso, nem pedido de desculpas forçado. Só meu pai dizendo, entre uma mordida e outra. Você sabia desde sempre o que essa casa significava. Eu não.
Foi seco, simples, mas veio com um peso que quase fez minha mão tremer no garfo. Ele não estava se justificando. Estava admitindo, de verdade. E isso, vindo de um homem que passou a vida acreditando que só errava quando quebrava alguma coisa com as mãos, era gigante. Eu balancei a cabeça, deixei ele continuar. Disse que se arrepende todos os dias de ter dado a casa pro meu irmão. Que se pudesse voltar no tempo, teria feito diferente, mas que entende que pedir para pagar tudo isso é pedir demais. E ele tá certo. Não tem volta. Tem só o depois. E agora a gente tá nesse depois. Ele perguntou da estufa. Mostrei para ele. Ainda tá em obra, só tem a estrutura de madeira, umas ferramentas no chão e um vaso com alecrim que minha vizinha me deu para dar sorte no começo. Ele entrou, olhou tudo e disse que minha mãe ia amar. Contou que ela falava disso desde antes de eu nascer. Que queria plantar ervas dela, fazer chá com folhas que ela mesma colheu. Disse que na última viagem dos dois, ela trouxe sementes da Carolina do Norte e guardou num potinho com o nome para quando a gente tiver tempo. Adivinha o que ele trouxe naquela sacola? O potinho. As sementes ainda estavam lá. Intactas. Camomila, lavanda, hortelã. Aquilo me quebrou. Fiquei com o potinho na mão, sem saber o que dizer. Meu pai só falou. Acho que agora a gente tem tempo. Foi quando eu percebi que talvez tudo isso, a raiva, a traição, o corte com meu irmão, me trouxe de volta para algo mais importante do que justiça. Trouxe clareza. Me tirou da posição de quem merece e me colocou na posição de quem faz por merecer. Não por direito de sangue, mas por escolha. Por presença. Por continuar, mesmo quando ninguém mais continuava. Depois do almoço, ele foi embora e eu fiquei ali, sentado no degrau da varanda com o potinho na mão, olhando o céu mudar de cor. E pensei, quantas pessoas passam a vida inteira tentando ser vistas pelos pais, tentando ser reconhecidas não só como filhos, mas como pessoas. Como adultos que seguraram o mundo nos ombros enquanto os outros sumiam. E quantas vezes esses pais só enxergam depois do estrago? A diferença é que o meu ainda tá vivo. Ainda dá para construir algo novo. Mesmo com os pedaços tortos. Mas claro, a história com meu irmão ainda não terminou. E eu senti isso no dia seguinte. Segunda-feira, 10 da manhã, recebo uma ligação de um número desconhecido. Atendi por reflexo. Do outro lado, voz baixa, meio embargada. Sou eu. Fiquei mudo. O silêncio durou uns bons 5 segundos até ele continuar. Não quero discutir. Só preciso te pedir uma coisa. Não perguntei o que era. Ele já começou a falar. Disse que precisava pegar uns papéis antigos que estavam no sótão. Que achava que estavam numa pasta azul, junto com os documentos da mãe. Falou que não ia entrar na casa, que só precisava que eu entregasse os papéis. E aí disse: você ganhou. E eu perdi. E talvez sempre tenha sido assim. Esse ganhou e perdeu ficou martelando na minha cabeça o dia inteiro. Porque eu não ganhei. Ganhar teria sido manter a família unida. Ter meu irmão ao meu lado, dividindo isso, cuidando junto. Ganhar seria não precisar ter passado por tudo isso. O que eu tive foi sobrevivência. Foi segurar firme o suficiente para não perder tudo. Mas mesmo assim, fui até o sótão. Achei a tal pasta azul. Tava lá, jogada atrás de umas caixas. Tinha uns boletos, uns documentos antigos da faculdade dele, uns papéis médicos. Nenhum deles era sobre herança. Eram só rastros de uma vida mal resolvida. Coloquei tudo num envelope e deixei com o porteiro do prédio onde ele estava temporariamente morando, segundo minha tia. Sem bilhete. Sem mensagem. Só os papéis. Não quero briga. Mas também não quero reconciliação falsa. Eu só quero paz. Quero seguir com essa casa, com essa vida, com minha história. Do meu jeito. Comecei a escrever tudo isso porque achei que estava perdendo o controle. Mas agora entendo que isso aqui é meu controle. Minha narrativa. Meu espaço. E pela primeira vez, sinto que estou reescrevendo minha história da maneira certa. Aconteceu algo ontem que me fez entender, de vez, que essa história não é sobre perda. Nunca foi. É sobre aceitação. Sobre seguir em frente sabendo que certas rachaduras ficam, mesmo depois da reforma. Mas também sobre aprender a olhar para elas não como falhas, e sim como marcas de uma casa que viveu. E sobre aprender a fazer o mesmo com a gente. O encerramento do processo da escritura chegou. Fui sozinho ao cartório, peguei o papel, assinei, e saí com aquele envelope embaixo do braço, meio zonzo. Achei que ia me sentir vitorioso, dono de algo. Mas não. Senti algo mais próximo de alívio misturado com luto. Como se um ciclo tivesse se fechado, e com ele, uma parte de mim também tivesse ficado para trás. A parte que esperava reconhecimento, que queria, de algum jeito, consertar o passado. Mas quando voltei para casa e olhei para aquela fachada desgastada, percebi, o reconhecimento que eu precisava, eu já tinha. Não veio em tapinha nas costas nem em pedido de desculpa público. Veio no silêncio de quem ficou.
No respeito dos vizinhos que passaram a me cumprimentar diferente. Na forma como o jardim começou a florescer de novo. No quadro da minha mãe que agora ocupa a parede principal da sala, limpo, emoldurado, com luz natural batendo de manhã. À noite, sentei na estufa com uma xícara de chá feito com as ervas do potinho que meu pai trouxe. Camomila, lavanda, hortelã. O aroma me levou direto para a infância. Pro colo da minha mãe, para as histórias que ela contava, para a forma como ela fazia tudo parecer que ia ficar bem mesmo quando claramente não ia. E ali, sozinho, chorei. Pela casa. Pela história. Por mim. Recebi uma mensagem do meu irmão hoje cedo. Curta, objetiva. Obrigado pelos papéis. Tô tentando organizar minha vida. É só isso. Não respondi. E talvez nem vá. Não por mágoa, porque já deixei isso para trás. Mas porque às vezes, a melhor forma de seguir em frente é parar de girar em torno de quem nunca quis caminhar junto. Se ele quiser mudar, ótimo. Se quiser continuar no mesmo ciclo, que vá em paz. Só longe. Meu pai agora vem todo fim de semana. Às vezes traz alguma coisa da casa antiga, alguma ferramenta, um vaso, uma lembrança. A gente não fala muito do que rolou, e eu prefiro assim. Tem coisas que, se você remexe demais, só voltam a doer. Melhor deixar cicatrizar no tempo certo. O importante é que agora, quando ele senta no sofá e olha em volta, dá pra ver que ele entendeu. Ele vê. A casa não é mais só um bem. É história viva. E eu sou o guardião dela. A loja, aliás, tá voltando a se alinhar. Conversei com minha prima, e vou voltar devagar, sem pressa. Não quero me afundar de novo em responsabilidade por conta de legado. Mas também não quero abandonar o que ajudei a construir. Dessa vez, vai ser no meu tempo. E do meu jeito. Sem sombra de irmão. Sem tensão com pai. Só trabalho com propósito. Ah, e lembra da parede que pintei com as silhuetas da família? Acrescentei uma nova figura. Menor. Mais afastada das outras. Representa meu irmão. Não para honrá-lo, mas para lembrar que ele fez parte disso. Que, por mais doloroso que tenha sido, ele teve um papel nesse enredo. Um que me empurrou para finalmente tomar posse do que era meu. Mesmo que fosse na marrã.